Vamos dar início à nossa live número 6 de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar vocês como ganhar mais jogos de tênis em 6 semanas. A quem ainda não se inscreveu, o link está na nossa bio do Instagram, está na nossa bio do YouTube também, é só clicar lá e se inscrever, é 100% online e gratuito. Então, a semana passada e essa semana, eu estou fazendo lives diárias, uma live por dia, como aquecimento para a semana Ganhe Mais. Então, cada uma dessas lives, a gente trata e discute aqui alguns temas que podem ajudar vocês a ganhar mais jogos de tênis. E o tema de hoje é um tema que é bem comum no tênis em todos os níveis, que é como controlar o medo no tênis. Existem diversos tipos de medos que assombram os tenistas, e aqui a gente vai discutir um pouco como a gente pode controlar esses medos dos jogadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é medo. Tá? E procurando uma definição de dicionário mesmo, o medo ele é definido como uma sensação desagradável que é desencadeada pela sensação de perigo, seja ele real ou imaginário. Ou seja, o medo é quando a gente se sente mal a partir de uma situação de perigo. E essa situação de perigo ela pode ser real ou imaginária. No caso do tênis, ela é sempre imaginária. Imagino que não tenha nenhum perigo real de vida, de sobrevivência dentro de um jogo de tênis. É só um jogo. Então, todos os perigos que a gente vê, todo o medo que a gente sente no tênis, ele é um medo imaginário criado pela nossa mente. E nessa live a gente vai discutir os 10 principais medos, ou 10 medos que normalmente assombram aí os tenistas, e a gente vai discutir também quais são eles e como lidar com cada um desses medos. O pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo. Renato, Eric, Rodrigo. Então, quais são os principais tipos de medo que acontecem com os tenistas, que os tenistas sentem? E 100% das vezes esse medo é imaginário. Como eu comentei, não tem nenhum perigo de vida, perigo de sobrevivência dentro de um jogo de tênis, então todos esses medos são imaginários. Então, o medo de perder, o medo de jogar mal, o medo do que vão pensar de mim depois da partida, medo de errar, medo de atacar, medo do adversário, medo de não ser bom o suficiente, medo do meu pai ou da minha mãe, medo do meu treinador, medo de passar vergonha. Esses são os principais medos, eu citei 10 aqui, que são os principais medos que os tenistas sentem. Tá? E o primeiro dessa lista é o medo de perder. E normalmente esse medo ele é causado pelo ego do próprio jogador. Quando o jogador ele tem um ego inflado e ele sente que ele não pode perder aquela partida. Então isso acaba gerando uma sensação de medo dele, uma sensação desagradável de medo. Tá? Mas ela é causada pelo ego, porque o jogador acredita que contra aquele determinado adversário ele não pode perder. E a verdade é que todos os jogadores, inclusive profissionais, todos os jogadores têm dúvidas. Eu nunca vou ter certeza que eu vou ganhar a minha próxima partida. Todos os jogadores têm dúvidas. Será que eu estou bem treinado? Será que eu vou ser capaz de ganhar esse jogo? Será que não? Eu já vi entrevistas do Federer, do Nadal, falando que tem dúvidas também. E é normal em todos os níveis. Se o Federer e o Nadal têm dúvidas, imagina a gente que é tenista amador ou tenista infanto-juvenil. Então, todos os jogadores têm dúvidas. E a solução para a gente lidar com esse medo de perder é entender que todos os jogadores perdem, todos perdem. Ninguém ganha todos os jogos. Então, se todos os jogadores perdem, só pode perder quem joga. Então, a partir do momento que eu aceito participar de torneios ou de partidas, ou aceito jogar contra alguém, eu estou disposto a perder. Existe uma possibilidade que eu perca também essa partida. Então, eu aceitando isso, eu não tenho obrigação nenhuma de ganhar o jogo. Muito pelo contrário, eu tenho a obrigação ali de me esforçar, de tentar dar o meu melhor, né?
Garotada entrando, Tetus entrando. O segundo medo que eu citei aqui é um medo de jogar mal. Isso é bem comum também em tenistas. Medo de não estar num dia bom, de não conseguir jogar o meu melhor tênis, medo de jogar mal. Né? E também é um medo imaginário que é criado pela nossa cabeça, é um perigo imaginário. E a verdade é que todos os jogadores, em todos os níveis, não jogam bem a maioria dos dias. A grande maioria dos dias a gente não sente tão bem a bola na raquete. A gente não está no nosso flow feeling, que é aquele estado de fluidez, onde tudo dá certo. A grande maioria dos dias a gente está com alguns problemas. Tecnicamente, a gente não está tão bem. E isso também em todos os níveis. Então, a gente tem que entender que o normal, a maioria dos dias, a gente não vai estar 100%. E a gente entendendo isso já é uma ajuda bastante grande. A gente já vai estar preparado para isso. E a solução para eu tentar, para eu diminuir pelo menos esse medo de jogar mal, é eu me preparar bem, me preparar da melhor forma possível. É aí que está o segredo para eu não ter esse medo de jogar mal, é eu caprichar na minha preparação, me preparar de uma maneira boa, de uma maneira adequada para aquele torneio, para aquela partida. Eu treinar bem, dar o meu melhor em cada treino, fazer as minhas sessões de fortalecimento ou preparação física. Essa é a melhor maneira que a gente tem de diminuir um pouco esse medo de jogar mal. Se a gente se prepara bem, a chance da gente jogar mal ela é menor. Tá? O terceiro medo que assombra os tenistas, que é bem comum os tenistas sentirem, é o medo do que as pessoas vão pensar de mim, caso eu perca esse jogo, ou caso eu jogue mal. Isso é uma coisa que muita gente acaba pensando durante os jogos. Então, eu estou jogando com um jogador que, na minha cabeça, é mais fraco do que eu, ou seja, o meu ego é a causa disso, eu acho que eu sou melhor do que o meu adversário, e daí, a hora que eu vou jogando, o placar começa a ir num sentido desfavorável para mim, e esse medo começa a aparecer. Então, eu começo a sentir medo. E se eu perder esse jogo? O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou muito fraco? Vão ver que eu perdi para esse jogador, que é um jogador que não tem muita moral no clube ali? Enfim. E a causa disso é o ego, né? É eu ter um ego inflado, achando que eu não posso perder para tal jogador, achando que eu jogo mais do que eu realmente jogo. E a grande verdade é a seguinte, que eu acho que é importante a gente ter em mente, é que ninguém acredita na gente. Ninguém. Todos os outros jogadores do clube, eles não acreditam que você seja muito bom. Eles acreditam até que são melhores que você. Então, a gente tem que entender que ninguém acredita na gente. Se a gente partir do princípio que ninguém acredita na gente, a gente não tem por que se preocupar com o que os outros vão pensar, porque eles já não acreditam. Então, a gente não tem a mínima obrigação de se preocupar com o que os outros vão pensar. O que importa, e acaba sendo a solução disso, é o que eu mesmo penso de mim. Eu dou o meu melhor, eu tô treinando, eu tô trabalhando no dia a dia, eu tô dando o meu melhor, ou eu tô só treinando o básico ali, o suficiente para não tomar bronca do meu treinador, ou só tô indo nas aulas de tênis porque eu pago o professor e daí eu tenho que estar lá para não perder o dinheiro. Enfim, o que importa é o que a gente pensa da gente mesmo. Então, eu tenho que tentar estar bem com a minha consciência, não me preocupar com o que os outros vão pensar. Os outros não estão pensando em mim. Eles mal acreditam em mim, então eu tenho que pensar em mim mesmo. Eu tenho que estar bem com a minha consciência, tá? E a partir disso, quando a gente tiver a nossa consciência tranquila, que a gente fez o nosso melhor, a gente vai diminuir muito esse medo do que os outros vão pensar, porque isso, na verdade, não importa nada. Isso é tudo um perigo que a gente mesmo cria na nossa cabeça. O quarto medo que
que eu vou compartilhar aqui com vocês é o medo de errar, medo de cometer erros, medo de cometer de errar bolas fáceis. Isso é um erro que é um medo que muitos tenistas têm. Tá? E normalmente acontece a causa da maioria dos erros é o erro na tomada de decisão. Então, por exemplo, sobra uma bola mais fácil, que é uma bola de ataque, e daí o que vai me deixar com medo é: será que eu ataco? Será que eu não ataco? Ou seja, eu não tomar uma decisão. E a verdade é que o tênis é um esporte de erros. Todos os jogadores erram. A gente tem que aceitar isso. É comum. O tênis tem mais pontos ganhos com erros do que com bolas matadas, com winners. Então, a gente tem que aceitar que o tênis é um esporte de erros e a gente não vai acertar sempre. Tá? E daí, a partir daí, fica muito mais fácil eu controlar esse medo. E então, quando a gente vai jogar, a gente tem que simplesmente executar o que tem que ser feito. Se eu tenho que me defender, eu me defendo. Se é uma bola que eu tenho que atacar, eu vou lá e ataco. E não penso muito nisso. Não adianta eu pensar nas consequências, não dá tempo. No tênis, a gente tem pouco tempo. A gente tem muitas vezes menos de um segundo ali para planejar todo o golpe, pensar, tomar decisão, executar. Então, simplesmente eu tenho que executar. A bola sobrou uma bola de ataque para mim, eu tenho que ir lá e executar. Sobrou um smash, eu não vou duvidar se eu vou, não vou pensar se eu vou acertar ou errar aquele smash. Eu só vou me posicionar bem e fazer um smash, manter minha postura ali, fazer um smash com uma autoridade ali, com boa postura. E se eu começar a pensar nas consequências caso eu erre, a bola já vai ter chegado e aí sim aumenta muito as chances de eu errar. Tá? Então, esse medo de errar, ele acontece muito nessa dúvida, nessa tomada de decisão. Na bola que eu tenho que atacar, a bola que sobra, bola de ataque, eu entro lá e ataco. Bola que eu tenho que me defender, eu defendo. E não penso muito mais que isso. Eu simplesmente vou lá e executo. O quinto medo, que é bastante comum, é o medo de atacar. Esse muita gente tem, principalmente os tenistas amadores. Eles até se defendem bem, trocam bastante bolas, mas na hora que sobra uma bola mais de ataque, ele tem medo de entrar lá e atacar. E a verdade é que atacar existe uma certa coragem. Eu preciso de uma certa coragem para atacar, para assumir alguns riscos também durante o jogo, mas esses riscos eles são controlados. Eu não preciso atacar de qualquer jeito, queimar bolas na hora de atacar. Eu posso atacar com uma certa margem de segurança também. Tá? E a maneira que eu tenho que pensar para corrigir isso, para diminuir esse medo que eu tenho de atacar, é eu pensar em fazer o que precisa ser feito. Se a bola sobrou e essa bola é uma bola, eu estou numa boa situação para eu tentar uma bola de definição, tentar definir o ponto, eu vou tentar fazer isso, independente de eu acertar ou errar. Mas é a bola que tem que ser feita. Então, se eu quiser evoluir, se eu quiser jogar um nível mais alto de tênis, eu vou ter que executar isso. Então, eu tenho que pensar sempre no que precisa ser feito. Tá? O que aquela bola pede, o que aquele momento da partida pede. Esse momento pede que eu seja mais agressivo ou seja mais cauteloso. E daí, a partir disso, eu realmente fazer o que precisa ser feito. E não começar a duvidar, a pensar em outras coisas, no que pode acontecer caso eu não acerte, porque daí, nesse caso, eu vou deixar de executar o movimento mais fluido. Eu vou acabar pensando demais e vou acabar errando. Um sexto medo que é bastante comum é eu ter medo de determinado adversário. E esse para quem está começando, é muito comum. O medo de ali entrar na quadra e perder de 6-0, 6-0. Medo de ali tomar uma aula, um cacete do jogador, de um jogador que a gente acha na nossa cabeça que é mais forte do que a gente. Então, esse é um erro que é bastante comum, é um medo, né, que é bastante comum dos tenistas em todos os níveis. Tá? Como eu disse anteriormente, todos os tenistas têm dúvidas. E a causa de eu ter um medo do meu adversário é o meu ego. E se eu perder 6-0, 6-0? O que vão pensar de mim? E, como eu disse anteriormente, esses medos eles são entrelaçados, eles são imaginários. Ninguém vai pensar nada de você. Ninguém está preocupado com você. Então, você tem que pensar em
tentar controlar o seu ego. Você entra na quadra, você pode perder. Se você joga contra um jogador que é bom e ele teve os méritos de entrar e naquele dia ele foi melhor que você e ganhou o jogo de 6-0, 6-0, parabéns para ele. Vai ali, cumprimenta, parabéns, você mereceu ganhar. Tá ótimo. E o que eu vou fazer na sequência? Vou treinar para tentar da próxima vez não perder dele de 6-0, 6-0. Né? Então, é muito comum os tenistas alimentarem esse medo de determinado adversário. Ah, esse jogador joga muito bem. Se eu for jogar com ele, eu vou perder 6-0, 6-0. Isso é uma coisa imaginária, tá? Causada pelo ego. E a verdade é que todo mundo sente medo, né? Um pouco de medo do adversário. Por exemplo, se eu sou um jogador que sou mais fraco, como eu disse anteriormente, é normal que eu sinta um certo medo de jogar com um jogador mais forte. E se eu sou um jogador mais forte também e vou jogar com um jogador mais fraco, esse jogador também sente medo. Por exemplo, e se eu não jogar bem e não conseguir ganhar fácil desse jogador que é fraco? Então, a verdade é que todos os jogadores sentem uma certa dose de medo do adversário. Isso é normal, tá? E a gente tem que aprender a lidar com isso. E a solução para lidar com isso é que a gente entender que a gente não tem a responsabilidade de ganhar os jogos. O jogo, a gente não precisa, a gente não entra, não é obrigado a ganhar o jogo de tênis. A gente, para ficar bem com a nossa consciência, a gente é obrigado a entrar lá e dar o nosso melhor e se esforçar. Isso sim. Mas o resultado em si, ele não é determinado, a gente não tem a obrigação de ganhar, ele não é determinado antes do jogo. Eu preciso jogar as partidas e daí, a partir disso, eu posso ganhar ou posso perder. São os dois únicos resultados possíveis. Então, se eu começar a colocar na minha cabeça que eu não tenho a responsabilidade de ganhar, fica muito mais fácil eu controlar esse medo do meu adversário. Mesmo que eu vá jogar contra um adversário que, teoricamente, é mais forte do que eu consigo controlar os meus nervos e vou conseguir render muito melhor na partida, porque eu não vou ter medo de perder. A responsabilidade é dele, eu não tenho responsabilidade nenhuma de ganhar. Então, a partir disso aí, fica muito mais fácil, a gente tira um peso muito grande das nossas costas. O sétimo medo, que é bem comum nos tenistas, é um medo de não ser bom o suficiente. E se eu não for bom o suficiente para ganhar de tal jogador? E se eu não for bom o suficiente para virar um tenista profissional? E se eu não for bom o suficiente para subir de categoria? E isso é um medo que ele é imaginário, também, como todos os outros no tênis, que ele é causado também pelo nosso ego. Se eu não for bom, o que acontece? Tudo bem, não sou bom o suficiente. Qual o problema disso? Nenhum. Pelo menos a meu ver, nenhum. Tentei, não sou bom o suficiente, tentei jogar profissional, não atingi o nível suficiente para eu conseguir viver disso, conseguir me destacar no tênis profissional. E qual o problema disso? Nenhum. Na minha cabeça, pelo menos, nenhum. Então, esse medo que os jogadores sentem de não serem bons o suficiente é um medo que, na verdade, ele é imaginário, ele é criado pela nossa cabeça mesmo. Porque, como eu disse anteriormente, ninguém acredita na gente. Então, se a gente partir desse princípio, a gente não deve nada para ninguém. Eu só vou tentar ali fazer o meu melhor e, com isso, eu vou diminuir um pouco esse medo de não ser bom o suficiente. Se eu não for bom o suficiente, eu vou tentar fazer outra coisa da vida. O que muda? Nada. Nada, eu só vou em uma outra área, pelo menos eu tentei. Eu acho que eu já estou um passo à frente do que uma pessoa que nunca tentou e nunca vai saber. Pelo menos eu já sei que eu não sou bom o suficiente. Então, para que esse medo? Não é um medo que não tem sentido, né? Esse medo aqui é muito comum nos tenistas infanto-juvenis. Medo do que o meu pai ou minha mãe vão falar. Muitas vezes no caminho de volta, depois dos jogos, depois de jogar mal, depois dos torneios. E o garoto viaja com os pais ali para jogar um torneio a 1h30, 2 horas de distância, 150 quilômetros de distância, e daí perde a partida e volta ali 1h30, 2 horas, e o pai escutando o pai falar e reclamar com ele do que ele poderia ter feito melhor, o que ele não fez bem. E essa conversa nunca é boa. Os jogadores infanto-juvenis não querem escutar isso. Os pais precisam mais dar um apoio moral, um apoio sobre a atitude do jogador. Eles podem cobrar uma boa atitude, que eles se esforcem, isso sim.
Mas na parte técnica, normalmente os pais acabam jogando até pior que os filhos. Então, como que um pai ou uma mãe vai cobrar o filho de uma coisa que eles mesmos não conseguem fazer? Né? Então, a gente tem que saber, se você é um atleta juvenil, você tem que saber também expor isso aos seus pais. Pai, eu tentei, se você deu o meu melhor, por exemplo, pai, eu tentei dar o meu melhor e não consegui. Pronto. É só isso que ele quer, na verdade. É o medo de ser. A gente tem um medo de ser criticado pelos pais, como que se a gente não pudesse errar. Na verdade, o aprendizado ele acontece quando a gente erra, principalmente quando a gente erra. Então, se eu vou jogar uma partida e não faço um bom jogo, erro, eu tenho que errar, eu tenho que conseguir aprender com esses erros, né? E a verdade é que você, de uma maneira ou de outra, a gente sempre vai ser criticado. Se você vai jogar o torneio e perde, você vai ser criticado. Se você não vai jogar o torneio, você também vai ser criticado. Se você vai ganhar, você vai jogar o torneio e ganha o torneio, e mesmo assim você pode ser criticado porque poderia ter ganhado de tal forma, ou sua atitude não foi tão boa. Ou seja, ou aquele torneio que você foi jogar e foi campeão era um torneio muito fraco para você e você foi lá só para ganhar o troféu. Então a verdade é que sempre, independente do que a gente faça, as críticas elas vão existir. Sempre vai ter alguém que é contra, alguém que vai ter alguma inveja ou que vai falar mal, ou enfim. Então a gente tem que fazer o que o nosso coração manda, né? Isso não só no tênis, como na vida também. Mas se a gente entender que a gente sempre vai ser criticado, isso já tira o medo. E a solução para eu controlar um pouquinho melhor também esse medo de ser criticado é eu dar o meu melhor. Tudo bem, perdi o jogo, não joguei bem, mas dei o meu melhor. Tá ótimo, essa é a minha função, essa é a minha obrigação. Tentei o meu melhor, não estava num bom dia, perdi o jogo. Vou tentar treinar mais, continuar dando o meu melhor para da próxima vez eu ter um rendimento melhor ou ter um resultado melhor. E só isso, é isso que a gente precisa se focar, né? Essa é a maneira da gente controlar um pouco esse medo de ser criticado. Um medo que acontece também com alguns jogadores é um medo do que o professor vai falar ou do que o treinador vai achar. E também a grande causa disso é não saber muito bem o que o seu professor ou o seu treinador espera de você. No meu caso, eu falo por mim, eu espero que os meus jogadores, o que eu espero deles é que eles deem o melhor, tanto no dia a dia de treinos, quanto nas competições. Então, eu sempre vou esperar que eles se esforcem o máximo possível. Se o jogador, eu vejo que ele está se esforçando, ele está tentando, está se mantendo concentrado, está correndo, está mexendo as pernas, está dando o melhor dele e as coisas não estão funcionando, eu vou entender muito bem, perfeitamente como treinador, que ele não está num dia bom, que aquele não é um dia que ele está tão inspirado. Mas a questão de atitude, ela está muito boa. Então, o que eu espero como treinador dos meus atletas ou dos meus alunos é sempre que eles deem o melhor, tanto nas aulas, nos treinos, quanto nos jogos. Tá? E se a gente entender isso, a gente vai começar a não ter medo do que o treinador nosso vai achar. Porque se a gente der o nosso melhor, o treinador já vai estar satisfeito. Eu prefiro que um atleta meu perca a partida dando o melhor dele do que ele ganhe uma partida de qualquer jeito, sem dar o melhor ou com atitude ruim. É preferível a médio e longo prazo, com certeza ele vai ganhar muito mais se ele tiver uma atitude boa. Então, o que eu valorizo não é a vitória e a derrota. O que eu valorizo é o esforço. É o quanto o atleta se dedica no dia a dia e o quanto ele se dedica durante os jogos, durante as competições. Isso é o mais importante. E se a gente, como atleta ou como aluno, entender isso, que o nosso treinador está muito mais preocupado na nossa atitude, no nosso esforço, do que no resultado em si, isso já tira uma grande carga, um grande peso das nossas costas. Não tem por que a gente ter esse medo, a partir do momento que a gente entende o que os nossos treinadores querem. Né? E o décimo aqui que eu coloquei é o medo de passar vergonha. Esse talvez seja o principal. Muitos tenistas já sentiram isso.
E isso é causado pelo ego, né? Também, eu tenho um ego, eu acho que eu sou melhor do que eu realmente sou, então eu tenho medo, acabo tendo medo das pessoas verem que eu não sou tão bom assim. Só que as pessoas, na verdade, isso é uma coisa imaginária. Ninguém acredita em você, ninguém acha que você é muito bom. Então, você sentir esse medo não tem sentido nenhum. A partir do momento que você entende isso, que ninguém acredita em você, você não tem medo de passar vergonha. Eu entrei no torneio e perdi 6-0, 6-0 para um jogador que é ruim, que não ganha de ninguém. Parabéns para ele. O que eu tenho que entender é que eu tenho que tentar dar o meu melhor. Eu tentei dar o meu melhor aquele dia e perdi, tá ótimo, não era um dia bom. Isso acontece com todos os jogadores. Vou tentar treinar para melhorar, para que não aconteça de novo. Tá? E a solução para isso é sempre tentar dar o meu melhor. A partir do momento que eu dou o meu melhor, eu não tenho que ter vergonha do resultado. Eu ganhando ou perdendo o jogo. Vou jogar contra um jogador que joga uma categoria inferior à minha. Por exemplo, eu jogo 14 anos, ele joga 12. Ele está jogando comigo, que sou mais velho. Não tenho obrigação de ganhar dele, só porque ele é mais novo. Eu tenho obrigação de dar o meu melhor, de tentar ganhar, de tentar competir da melhor maneira possível. Essa é a minha obrigação. Ganhar e perder é uma questão do resultado. Se eu merecer ganhar, eu vou acabar ganhando o jogo. Se eu merecer perder, eu vou perder. Mas ninguém espera, não tem obrigação de ganhar. Eu tenho obrigação de dar o meu melhor, de ter uma atitude boa. Essa é a minha obrigação. E isso vai fazer com que eu perca um pouco esse medo de passar vergonha dentro de uma quadra de tênis. Perder de 6-0, 6-0 não é nenhuma vergonha. A vergonha, para mim, pelo menos, é uma vergonha muito maior eu não me esforçar ao máximo. O grande mérito está em buscar o meu melhor, em buscar me esforçar. É aí que está o grande mérito e o grande ganho nosso a médio e longo prazo. Tá? Então, todos os medos, eles são imaginários. Todos os medos no tênis, pelo menos, são imaginários. Não tem um gorila dentro da quadra de tênis ali, dentro do alambrado, que se a gente não fugir dele, ele vai pegar a gente e vai acabar com a gente. Não tem. O máximo que pode acontecer é a gente entrar ali e perder o jogo. Então, todos os medos são imaginários. Nada vai mudar. A vida continua, ganhando ou perdendo. Então, os medos ali, se a gente começar a entender que todos os medos que a gente tem no tênis, do que os outros vão pensar, o medo de perder, o medo do que o nosso treinador vai pensar, o medo de passar vergonha, todos esses, os 10 medos que eu citei aqui, são medos imaginários, que são o medo de perder, o medo de jogar mal, o medo do que vão pensar de mim, medo de errar, medo de atacar, medo do adversário, medo de não ser bom o suficiente, medo do que o meu pai ou minha mãe vão falar, medo do que o meu treinador vai pensar ou medo de passar vergonha. 100% desses 10 medos, eles são imaginários, eles não são medos reais. Eu não tenho um perigo real ali de sobrevivência. Ali são medos imaginários, que a grande maioria é causada pelo meu ego, por acreditar que eu sou melhor do que eu realmente sou. E a partir do momento que eu entendo que basta competir para perder, só estar dentro da quadra que eu estou sujeito a uma derrota ou a não jogar bem, a partir daí eu tenho que me concentrar só em dar o meu melhor. Então, se eu der o meu melhor, eu sou um jogador de sucesso. Se eu não der o meu melhor, eu não sou um jogador de sucesso. Basicamente é isso. Se o sucesso e o fracasso não são determinados pelas vitórias e pelas derrotas. O sucesso é eu conseguir dar o meu melhor, eu me esforçar ao máximo, fazer o meu melhor, tanto nos treinos quanto nos jogos, e o fracasso é não dar o meu melhor. Eu acho que é muito mais por aí o caminho para a gente pensar e jogar tênis de uma maneira saudável, é muito mais por aí em relação ao esforço do que em relação ao resultado em si, que é uma coisa que a gente não controla, tá? Ou não controla 100%. Tá? Depende também do nosso adversário. Então, a gente tem que começar a enxergar os desafios, né? Por exemplo, tem um jogo que eu vou jogar agora contra um jogador, ele é o número 1 do ranking da minha cidade, ou o número 1 do ranking da federação, por exemplo. Eu não tenho nem ranking, eu sou o número 190 do ranking. E vou jogar, sai o sorteio lá do torneio, e eu vou jogar contra o primeiro do ranking.
eu tenho que enxergar isso como uma oportunidade que eu tenho de jogar contra um cara bom, um cara que é melhor do que eu. É uma oportunidade que eu tenho ali quando eu vou jogar contra esse jogador que é número 1 do ranking. Eu não tenho que ter medo nenhum de jogar com ele, nenhum mesmo, nem antes do jogo, nem durante o jogo. A obrigação é 100% desse jogador de ganhar. Então, a partir do momento que eu tiro a minha responsabilidade, eu só tenho a ganhar. É uma oportunidade que eu tenho de fazer um jogo, um bom jogo, contra alguém que é melhor do que eu, de equilibrar um jogo contra alguém que é melhor do que eu, de eventualmente levar um jogo desse para um terceiro set, fazer um jogo, jogar contra o número 1 do ranking e fazer esse jogo durar mais de 2 horas, equilibrar a partida, levar o jogo para o tie-break, eventualmente até ganhar essa partida. Eu só tenho a ganhar, eu não tenho nada a perder. A obrigação é 100% dele. Então, ó, temos até o pessoal de Cuba assistindo. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Eu não sabia que tinha seguidores de Cuba, não. Agora já estou sabendo. América em peso. Então, a gente tem que começar a enxergar essas questões como oportunidades, esses desafios como oportunidades. Se eu vou jogar contra um jogador profissional, eu não tenho nada a perder com ele, se eu não sou um jogador profissional. Eu entrei num torneio ali, um torneio com premiação em dinheiro, por exemplo, e na primeira rodada eu pego um cara lá que é número 300 do mundo, por exemplo, e eu não jogo profissional. Eu não tenho que ter medo nenhum de jogar com ele. É uma oportunidade que eu tenho de aprender, de evoluir o meu jogo, de tentar dar o meu melhor. É sempre uma oportunidade. Então, a partir do momento que a gente começa a enxergar esses desafios como oportunidades, a gente só tem a ganhar. A gente tira o peso das nossas costas e, consequentemente, o nosso rendimento começa a ser cada vez melhor. A gente só tem que tentar dar o nosso melhor. Essa é a nossa obrigação. Isso realmente é uma obrigação, é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que tentar dar o meu melhor todo dia. Eu, como treinador, eu não tenho a obrigação de formar atletas profissionais, mas sim eu tenho a obrigação de tentar dar o meu melhor todos os dias. De eu tentar formar, mas eu não tenho a obrigação de conseguir. Eu tenho a obrigação de dar o meu melhor para que eles evoluam o máximo possível. E daí a gente vai ver, de acordo com as competições, se esse máximo possível que a gente conseguiu, com o meu esforço mais o esforço deles, é o suficiente ou não para viver de tênis ou para jogar um tênis profissional. Então, eu também, a obrigação que eu tenho é de dar o meu melhor. Eu não prometo resultados para os pais de tenistas ou para os próprios alunos, para os próprios atletas. Eu prometo, o que eu posso prometer é que eu vou dar o meu melhor. Pode ser que seja o suficiente ou pode ser que não, mas eu vou dar o meu melhor como treinador. Então, o pessoal que está entrando agora, bom dia, até Tênis Resgate, sempre presente. Depois vai ficar gravada, a gente está aí desde as 10h30, né? Essa live vai ficar gravada. Aí vocês podem assistir, acho que tem bastante coisa que dá para vocês utilizarem, para quem é professor também compartilhar com os alunos. Acredito que tenha bastante coisa interessante aí. Né? Então, a gente tem que sempre tentar enxergar esses desafios como oportunidades. Se eu vou jogar, por exemplo, eu subi eu jogo a categoria B no meu clube, por exemplo. No torneio interno do clube, eu sempre jogo a categoria B. E se eu vou jogar a categoria A, num torneio eu vou jogar a categoria A, jogo a B e a A, por exemplo, quando eu vou jogar essa categoria A, é uma oportunidade que eu tenho de fazer um bom jogo, de tentar equilibrar jogos com jogadores que são mais fortes do que eu, que são melhores tecnicamente do que eu. Então, se eu enxergar isso como uma oportunidade, eu vou conseguir muito provavelmente jogar o meu melhor tênis, tentar dar o meu melhor, enxergar aquele jogo, aquele desafio como uma oportunidade. Isso vai me facilitar muito para que eu consiga ter um melhor rendimento, tá? Fala, Thiago. As outras lives também ficaram gravadas? Ficaram. Então, as primeiras no Instagram estão todas publicadas, as 5 primeiras. Só rodar um pouquinho o feed para baixo lá que tem todas sim. E essa semana tem lives todos os dias aí de manhã, às 10h34, que é o horário que é mais acessível para mim. Eu sei que para a maioria, se fosse à noite, seria melhor, mas à noite eu não consigo fazer, tá? Então assim, concluindo, né, todos os medos que a gente tem,
No tênis são imaginários, não são perigos reais. Perigo real é um perigo de sobrevivência. Isso realmente a gente tem que ter medo, são perigos reais. Agora, no tênis, todos os medos que a gente tem são imaginários. Então, eu apresentei para vocês as formas de lidar com cada um desses medos, como a gente pode encarar cada uma dessas situações. Medo de perder, de jogar mal, medo do que vão pensar de mim, medo de errar, medo de atacar, medo do meu adversário, medo de não ser bom o suficiente, medo do que os meus pais vão falar, medo do que o meu treinador vai falar, medo de passar vergonha. São 10 medos que são bastante comuns, acho que muita gente já sentiu algum desses medos, mas eles são somente medos imaginários, tá? Eles não são perigos reais. Então, a gente aprendendo a lidar com isso, enxergando que percebendo que a nossa obrigação é dar o nosso melhor e começando a enxergar os nossos desafios, os jogos que a gente tem, os desafios que a gente tem pela frente, como oportunidades que a gente tem de crescimento, de melhora, de fazer bons jogos, de aprender, de evoluir, isso já vai diminuir muito esse medo que a gente sente como na hora de jogar tênis, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, eu vou compartilhar, peço que vocês deixem as dúvidas ali, se quiserem podem até mandar inbox, depois eu tento responder, tá? Não sei se eu consigo responder todas, mas normalmente eu consigo responder. E é isso aí. Então, hoje foi a live número 6, como controlar o medo no tênis. Espero que tenha agregado vocês em alguma coisa. Se ajudou, deixa o joinha aí, deixa o like, compartilha com quem vocês acham que pode ajudar, tá bom? E a gente se vê amanhã de novo, às 10h34. Obrigado quem assistiu até o final, quem entrou depois também, a live vai ficar gravada. E tamo junto. Deixa o like aí, compartilha e espero que tenha ajudado vocês. Valeu? Um grande abraço, até amanhã.